Saber Direito desta semana é sobre direito penal teórico. As aulas abordam as teorias da conduta no Código Penal e no Código Penal Militar, o fato típico, erro e tipicidade, antijuridicidade penal e as teorias da culpabilidade. As aulas são com o professor Rafael Lima. Olá, eu sou o professor Rafael Lima e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Penal Teórico, em que analisamos em 2 aulas as teorias da conduta, passamos pela análise do erro de tipo, tipicidade, resultado, nexo causal, teoria da imputação objetiva. Se você não viu ainda esses temas, retorne para as aulas 1 e 2 e acompanhe bem para poder evoluir nesta aula 3. Percebemos, pela análise feita nas aulas anteriores, que o conceito analítico de crime envolve o fato típico, antijurídico e culpável, sendo o fato típico construído pela conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Após a análise de todos esses elementos, vamos para o segundo substrato do crime, que é a antijuridicidade, contrariedade do comportamento típico com o ordenamento jurídico. Antes de avançarmos, no entanto, a respeito do tema, é importante percebermos a evolução dogmática que trouxe a relação atual que temos entre a tipicidade e a ilicitude. 4 teorias tentam explicar esta relação. A primeira teoria que tenta explicar a relação existente entre a tipicidade e a ilicitude é a de Belling, de 1906, em que considera haver uma absoluta independência entre esses 2 elementos, uma autonomia tal que, uma vez considerada a existência do fato típico, esta não tem nenhuma relação com a antijuridicidade, que será analisada posteriormente. Assim, inexistindo a antijuridicidade, o fato continua sendo típico e crime, portanto, conforme o primeiro elemento da estrutura analítica de crime, a qual vimos no início desse curso, que é composta por 3 elementos: fato típico, antijurídico e culpabilidade. Em sequência, em 1915, Mayer desenvolve uma segunda teoria, teoria da indiciariedade, ou ratio cognoscendi. É a teoria adotada pelo direito brasileiro, a partir da qual, praticado o fato típico com uma conduta humana, com resultado, com nexo causal e tipicidade, há um indício de ilicitude, que poderá ser afastada pela presença de alguma causa de justificação, uma causa que exclua esse segundo elemento do conceito analítico de crime. Portanto, há a presunção de que o fato típico é antijurídico, mas essa presunção é relativa, podendo ser afastada em algumas hipóteses. Em seguida, em 1930, Mesger desenvolve a teoria da absoluta dependência, chamada de ratio essendi, considerando que a antijuridicidade é a essência do fato típico. Não se poderia considerar um fato típico com uma conduta, resultado, nexo causal e tipicidade separada da antijuridicidade, de modo que inexistente o fato típico, inexiste a antijuridicidade e o contrário também. Inexistente a antijuridicidade, inexiste fato típico. Partindo do mesmo pressuposto de absoluta independência, aliás, de absoluta dependência em relação aos 2 substratos, nós temos a teoria dos elementos negativos do tipo. Elementos estes que são implícitos. O tipo penal passa a ser composto, portanto, por elementos positivos expressos que devem estar presentes para a configuração do fato típico, e elementos implícitos negativos do tipo, ou seja, não podem estar presentes. São justamente as causas de justificação. Pela teoria dos elementos negativos do tipo, existente uma causa que afasta a antijuridicidade, esta, em essência, afastaria a tipicidade do comportamento. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito não afastariam para a teoria dos elementos negativos a antijuridicidade, mas a tipicidade.
Percebam que a teoria adotada pelo Código Brasileiro é a teoria da ratio cognoscendi. Nesse sentido, praticado um fato típico, há um indício, há uma presunção relativa de ilicitude, que poderá ser afastada por uma das causas excludentes que vamos analisar em seguida. Uma importante repercussão prática decorre dessa percepção. No direito brasileiro, o ônus da prova no direito criminal é de quem acusa. O Ministério Público, como titular da ação, é que tem o dever de convencer o juiz de que existem elementos aptos a ser atribuído e imputado um resultado a alguém. Havendo dúvida, deve-se absolver o réu. É o princípio do indúbio pro réu. Contudo, como as causas de justificação são temas de defesa, a ratio essendi, a ratio cognoscendi, melhor dizendo, acaba atribuindo à defesa a indicação da sua existência. Havendo dúvida, portanto, sobre a existência de causas de justificação, aquelas que afastam a antijuridicidade, nós teremos a condenação do réu, porque o indúbio pro réu só se aplica à acusação. Havendo dúvida na acusação, favoreça o réu. Em matéria de defesa, não há esse raciocínio. Em 2008, a Lei 11.690 alterou o artigo 386, inciso 6 do Código Processual Penal, indicando expressamente que, havendo dúvida fundada sobre a existência de uma causa excludente da ilicitude, essa dúvida fundada deve favorecer o réu. Então não confundam. Havendo uma simples dúvida, o réu será condenado. Se essa dúvida, no entanto, for fundada, for uma dúvida forte, que gere realmente uma dificuldade de se concluir, esse caso irá gerar a absolvição do réu. Dúvida fundada e dúvida comum, portanto, são elementos normativos que serão valorados pelo juiz no momento de prolatar sua decisão. As causas de justificação estão no artigo 23 do Código Penal, que trazem 4 hipóteses: legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal. Elas também são previstas por todo o sistema normativo. O delito de peculato culposo, por exemplo, traz no artigo 312 do Código Repressor a extinção da punibilidade quando o agente repara o dano provocado por sua conduta culposa. Isso faz surgir uma realidade em que, sendo a causa de justificação aquela presente no artigo 23, ela se aplica a todas as hipóteses. São causas gerais. No entanto, sendo causas específicas, como a do 312 do Código Repressor, ela só tem aplicação para aquela disposição, devendo ser interpretada restritivamente. Iniciando a análise de cada uma das causas de justificação, temos o estado de necessidade. A doutrina discute se trata-se de um direito ou uma faculdade. No entanto, atualmente se considera que temos as duas naturezas. O estado de necessidade é uma faculdade do titular do bem jurídico de garantir a proteção de seus bens, bem como é um direito desse mesmo titular frente ao Estado de ter reconhecida a inexistência do crime diante da causa que vai afastar um de seus elementos, que é a antijuridicidade. E isto é o que merece prevalecer atualmente. O estado de necessidade tem vários requisitos rigorosos. O primeiro dele é que estejamos diante de um contexto que traga um perigo atual, um perigo que está acontecendo no momento. Não temos aqui a figura do perigo iminente, que pode acontecer, está prestes a acontecer. Isso é característica de legítima defesa, a qual veremos. No estado de necessidade, o perigo deve ser atual. Além disso, a situação de perigo não pode ter sido causada voluntariamente. Não é razoável compreender poder agir em estado de necessidade alguém que criou a própria situação perigosa.
A doutrina ainda discute quando essa voluntariedade decorre de um comportamento doloso ou culposo. Sendo doloso, intencionalmente criada a situação de risco, nós não podemos reconhecer o estado de necessidade. Há a doutrina, no entanto, que reconhece que quando essa produção da situação seja decorrente de um comportamento culposo, aí sim nós teríamos também espaço para reconhecer o estado de necessidade. O estado de necessidade deve se dirigir a salvaguardar um direito próprio ou de terceiros, o que leva à classificação desse instituto como estado de necessidade próprio, quando o meu próprio direito é garantido, ou estado de necessidade de terceiros, quando eu busco garantir o direito de outra pessoa, alheia à minha esfera de bens jurídicos. Ainda assim poderá ser reconhecido, pois entende-se que, neste caso, aplica-se o princípio da solidariedade humana e a vontade do terceiro é substituída pela vontade do agente que pretende salvaguardar seu direito. Além dos requisitos que nós já trouxemos aqui, é imperativo que o agente não tenha dever de enfrentar o perigo. Nós sabemos que alguns personagens têm obrigação de enfrentar situações de risco, como os policiais militares. Portanto, um policial militar não pode alegar o estado de necessidade para afastar a responsabilização de um comportamento quando, podendo, deixou de agir para salvaguardar direito de terceiro. Ele tem o dever de enfrentar o perigo. Ele já sabia disso quando tomou posse e assumiu seu cargo público. É inerente à sua atividade. Naturalmente, não se exige nenhum ato de heroísmo e nem se exige que o agente abra mão de direitos fundamentais, como vida, sua liberdade, sua integridade física, sua saúde. Então, essa obrigação, que decorre de um dever jurídico, pode ser contratual, pode ser legal, pode ser por um ato normativo de caráter geral, só se aplica quando, no contexto, é possível ao agente atuar para salvaguardar direitos. Ainda temos que o comportamento do agente deve ser inevitável. Decorre da máxima do cômodos dissessos. Devemos, num contexto de estado de necessidade, buscar a saída mais cômoda, aquela que gere o menor risco para bens jurídicos de terceiros. O cômodos dissessos, portanto, é um requisito do estado de necessidade. Se eu tenho como salvar um patrimônio apenas por um comportamento de violação à honra, xingando ou ameaçando, por exemplo, não é razoável que eu efetue um disparo de arma de fogo. Temos, portanto, que nós devemos procurar a saída mais cômoda nesse caso. E trazemos aqui uma outra classificação. O estado de necessidade pode ser defensivo, quando a conduta para proteger o direito acaba recaindo sobre o bem jurídico de quem causou a situação de perigo. Diferente é o estado de necessidade agressivo, em que esse comportamento para a salvaguarda de direito próprio ou alheio recai sobre o bem jurídico de terceiro que não tem nada a ver com a situação. Ainda assim, o estado de necessidade poderá ser reconhecido. É necessário ainda percebermos, em uma análise de proporcionalidade, o valor dos bens jurídicos colocados em jogo. O bem jurídico sacrificado não pode ter um valor superior ao bem jurídico protegido. Não é razoável que, para proteger um patrimônio, eu retire a vida de alguém. Necessariamente, o bem jurídico a ser sacrificado deve ter valor inferior ou, no máximo, idêntico ao bem jurídico protegido. Surgem aí duas teorias interessantes. A primeira delas é a teoria diferenciadora, que considera duas espécies de estado de necessidade. O estado de necessidade justificante, que é o que nós discutimos até agora, e que justifica o comportamento antijurídico. Portanto, exclui a antijuridicidade. É diferente do estado de necessidade exculpante, que por construção doutrinária
e por atingir e sacrificar um bem jurídico de valor superior ao bem protegido, não afasta a antijuridicidade, mas sim a culpabilidade em seu substrato inexigibilidade de conduta diversa. O Código Penal Militar adota essa teoria. No entanto, o Código Repressor Comum adota a teoria unitária, para a qual não existe estado de necessidade exculpante. O estado de necessidade é sempre justificante. E caso o bem jurídico sacrificado tenha valor superior ao bem jurídico protegido, nós teremos uma causa de diminuição, uma redução de pena, ao invés de considerar afastada a culpabilidade do agente por inexigibilidade de conduta diversa. Nesse sentido, pessoal, vamos agora para o último requisito e que está presente em todos os contextos de causa de justificação. O primeiro, portanto, o elemento subjetivo. O agente sempre deve agir sabendo, conhecendo e entendendo a situação, tendo consciência, estando no seu estado anímico, de que está agindo para salvaguardar direito de alguém. Isso está presente também na legítima defesa, no estado de necessidade, no estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito. Você entendeu tudo o que desenvolvemos até agora? Vamos testar seus conhecimentos? Pela teoria dos elementos negativos do tipo, as causas excludentes da ilicitude são elementos expressos no tipo penal, alternativa B, elementos indiferentes à configuração de um crime, alternativa C, elementos implícitos negativos do tipo penal, ou alternativa D, elementos implícitos positivos do tipo penal. Nós já analisamos esse tema. O que você acha? A alternativa correta é a alternativa C. Realmente, a teoria dos elementos negativos do tipo considera a dependência existente entre a tipicidade e a antijuridicidade, de modo que a antijuridicidade integra a tipicidade dentro da estrutura do fato típico. Como elementos implícitos negativos do tipo penal não podem existir. Se existe qualquer uma das causas de justificação, nós não temos sequer fato típico e, portanto, não haverá crime. Partimos agora para a análise da legítima defesa, também como causa de justificação legal, prevista no artigo 25 do Código Repressor Pátrio. Nutt, citando Dzieciak, traz os fundamentos teóricos para essa causa de justificação. Em um primeiro plano, um fundamento jurídico individual, como o direito de proteção de seu próprio bem jurídico. Numa segunda vertente, em um plano jurídico-social, como uma obrigação do Estado de não aceitar de modo arbitrário qualquer prática criminosa. Por isso, a legítima defesa somente poderá ser utilizada quando absolutamente necessária e somente pelos meios adequados e moderados para vencer a situação de perigo. A legítima defesa envolve uma agressão humana, uma conduta ilegal contrária ao ordenamento jurídico. Essa agressão pode ser dolosa ou culposa. E surge uma análise interessante ao considerarmos a presença de um animal neste contexto. Imaginem vocês que João vem com um cachorro pitbull para cima de Pedro e atiça o cachorro para cima de Pedro. Efetivamente, o cão é utilizado como uma arma. Podemos concluir que há uma conduta humana, uma agressão humana injusta, e o caso será de legítima defesa. É diferente se o cachorro fugiu da casa de seu dono e encontrou Pedro na rua, vindo a atacá-lo. Pedro mata o cachorro em estado de necessidade. Nas duas hipóteses não haverá crime. Diferente do estado de necessidade, na legítima defesa não há o cômodos discessos. Não é necessário buscar a saída mais cômoda, já que temos uma agressão humana, atual ou iminente, a um direito próprio ou alheio. A não ser que estejamos diante de um inimputável, uma criança, um idoso ou uma pessoa visivelmente com características mais frágeis que a do agente. E aí sim, incentiva-se o cômodos discessos. Incentiva-se buscar a saída mais cômoda, embora não seja aqui um requisito, tal qual aquele previsto no estado de necessidade.
A legítima defesa não decorre de um perigo criado passado e nem futuro. Deve ser um perigo atual ou iminente, diferente do estado de necessidade, em que o perigo deve ser atual. Aqui a iminência do risco também justifica o comportamento do agente. Caso a agressão futura seja certa, o agente estará agindo por inexigibilidade de conduta diversa. Isso vai ter repercussão na sua culpabilidade, mas a antijuridicidade continua a existir, já que o requisito é um perigo atual ou iminente. Está acontecendo ou está prestes a acontecer. O uso de elementos para proteger e se defender dessa agressão humana injusta, atual e iminente, deve ser a necessária e com os meios moderados para isso. Meio moderado é o que o agente tem à sua disposição. Um exemplo típico da doutrina é o cadeirante que tem somente uma espingarda ao seu lado. Vê pessoas entrando, invadindo o seu imóvel para subtrair alguns pertences. Ele efetua um disparo de arma de fogo e vem a matar um desses invasores. Tudo bem, nós temos um bem jurídico protegido de valor inferior, mas essa relação de proporção não está presente aqui na legítima defesa, só no estado de necessidade. E como o agente tinha um único meio adequado, a arma de fogo, é considerado que esse meio é o necessário. Contudo, deve ser utilizado somente enquanto for preciso. Vencida a situação de perigo, ele deve imediatamente cessar o comportamento que vai agredir o bem jurídico alheio. A proteção ao direito, assim como no estado de necessidade, aqui pode ser própria ou de terceiros, o que dá a mesma classificação, legítima defesa própria ou legítima defesa de terceiros. Neste caso, com a ressalva de que, caso o titular do bem a ser protegido esteja num contexto em que consegue manifestar sua vontade, estejamos diante de um bem jurídico disponível, caso esse agente fale expressamente que não quer ajuda, nós afastamos a legítima defesa. Não há substituição da vontade pelo princípio da solidariedade humana, tal qual existe no estado de necessidade. São diferenças sutis, mas que têm grande repercussão prática. Temos o elemento subjetivo presente aqui também, como em todos. E uma novidade interessante, surgida pelo pacote anticrime, que incluiu um parágrafo único no artigo 25 para deixar claro e expressa a possibilidade de legítima defesa praticada por um agente de segurança pública para salvar vítima refém em crimes graves. Fique atento a isso. Dando andamento às causas legais de justificação, temos o estrito cumprimento de dever legal. O estado de necessidade e a legítima defesa são comportamentos tolerados pelo direito. O estrito cumprimento de dever legal, no entanto, é um comportamento determinado pelo direito. Se eu cumpro um dever legal, provindo, portanto, de lei, de uma decisão judicial ou de um ato administrativo, eu tenho obrigação de cumprir. Isso é o mais comum com a presença em contextos de função pública. O oficial de justiça, por exemplo, que vá fazer a apreensão de um bem após a determinação do juiz pelo sequestro desse bem, não vai praticar um fato típico e antijurídico, porque embora exista a tipicidade do artigo 155, subtração de coisa alheia móvel para outrem, nós não temos a antijuridicidade de seu comportamento, porque ele está em estrito cumprimento de dever, de uma ordem judicial que não merece ser contestada. Tem-se o nome, portanto, de norma permissiva. É exatamente essa permissão que afasta a antijuridicidade. O ordenamento jurídico deve ser visto como um todo. Particulares também podem agir sob o manto do exercício do estrito cumprimento de dever legal. Vamos ao caso de um advogado que tem o dever de garantir o segredo profissional obtido por uma entrevista com seu cliente. Se em um testemunho, durante uma audiência de instrução e julgamento, se recusa a depor, estará em estrito cumprimento de dever legal. Ele está cumprindo o mandamento que a lei traz de não revelar segredos profissionais. É diferente se o caso envolva a autorização do cliente, mas ainda assim, por ética profissional, o advogado pode se recusar a testemunhar em desfavor do seu cliente.
E neste caso, a causa de justificação não será mais o estrito cumprimento de dever legal, e sim o exercício regular de direito, que, eu reitero, deve ter elemento subjetivo, a intenção de garantir o direito, assim como o estrito cumprimento de dever legal. Diferente, no entanto, do estrito cumprimento de dever, em que a lei determina, o sistema jurídico obriga o agente a agir, no exercício regular do direito, há um incentivo nesse sentido, que difere do tolerado pelo Estado nas duas iniciais que nós já estudamos. Vamos ver a relevância prática disto já já. Pelo exercício regular de direito, partimos da máxima de que onde há direito, não há crime. Deve haver requisitos de proporcionalidade e indispensabilidade do comportamento, mas não pode o sistema jurídico apenar alguém diante de um ato incentivado por ele próprio, por qualquer um dos ramos do direito. Aqui não precisa mais ser somente o direito penal. Pode uma norma de direito civil determinar isso, como a norma prevista no Código Civil, que permite que o proprietário de um hotel aproprie-se da bagagem de seu hóspede que deixou de pagar a conta. Penalmente, a conduta está no artigo 168 do Código Repressor, que traz o crime de apropriação indébita. No entanto, como temos um artigo do Código Civil que incentiva que o proprietário do estabelecimento se comporte dessa forma para ver quitada a dívida, nós não podemos concluir que ele tenha praticado e mereça os rigores da lei penal. Uma situação bem comum é a prática de esportes. Há 3 níveis de esportes. O esporte lado a lado, que não há contato físico, como uma corrida. O esporte praticado um contra o outro com possibilidade de lesão, como o futebol. O agente que ataca o seu adversário com um carrinho e venha quebrar sua perna, não será apenado. Essa possibilidade está dentro das regras do jogo. E há ainda o terceiro nível, que é aquele com potencialidade de lesão, um contra os outros, para lesionar, como é o esporte de boxe, MMA. Não há como presumirmos que o agente vai responder por lesão corporal se os dois estão ali para praticar lesões corporais. São comportamentos incentivados pelo Estado. Zaffaroni, atento a essa realidade e resignado com a resposta dada pelo pensamento jurídico até então, elabora a teoria da tipicidade conglobante. E aqui nós temos, mais uma vez, uma análise em relação à tipicidade com a antijuridicidade. Zaffaroni parte do pressuposto de que o sistema jurídico é um só, a ordem normativa é um só. Existir uma norma jurídica que determina ou incentiva um comportamento e, ao mesmo tempo, uma ordem que proíbe esse comportamento, isso sim seria uma desordem jurídica. O autor, portanto, não aceita a resposta dada até então, de que o agente que atua no exercício regular de direito ou no estrito cumprimento de dever legal tenha praticado o fato típico, mas não seja apenado porque não tem antijuridicidade. Para Zaffaroni, não existe sequer tipicidade, porque, neste caso, causas de justificação determinadas ou incentivadas pelo Estado devem ser consideradas na essência do tipo. Essa teoria quase se relaciona com a teoria dos elementos negativos do tipo que vimos agora. A diferença fica em relação às causas de justificação de legítima defesa e estado de necessidade, que, como dissemos, são comportamentos tolerados e não determinados, tampouco incentivados pelo direito. Pela teoria dos elementos negativos, todas as causas de justificação afastam a tipicidade. Para a teoria da tipicidade conglobante, isso só existe no estrito cumprimento de dever e no exercício regular de direito. Legítima defesa e estado de necessidade continua como causa de justificação. Zaffaroni parte do pressuposto, então, de que a tipicidade é formal, subsunção do fato à norma, material, como lesão relevante ao bem jurídico, e antinormatividade, trazendo o aspecto material da tipicidade para a tipicidade conglobante. Tipicidade seria, portanto, a soma da tipicidade formal
com a antinormatividade, que inclui a tipicidade material e a percepção de que não existe nenhuma norma no ordenamento jurídico que determina ou incentiva o comportamento que estamos apurando. Você está captando todas essas informações? O tema é complexo, mas de grande relevância prática. A análise do crime envolve todo o conceito analítico, do fato jurídico em cada um de seus substratos, a antijuridicidade e a culpabilidade que veremos a seguir. Vamos testar seu conhecimento. Conforme a teoria da tipicidade conglobante, alternativa A. O exercício regular de direito será sempre excludente da ilicitude do comportamento. Alternativa B. Em alguns casos, o exercício regular de direito será excludente da tipicidade. Alternativa C. A legítima defesa poderá excluir a ilicitude ou a culpabilidade. Alternativa D. A legítima defesa será sempre excludente da ilicitude do comportamento. E então, o que você acha? A alternativa a ser assinalada é efetivamente a alternativa B. Em alguns casos, o exercício regular de direito será excludente da própria tipicidade. É a essência da teoria da tipicidade conglobante. E essa questão foi elaborada justamente para trazermos a seguinte diferença. Diferente do estrito cumprimento de dever legal, em que o Estado determina um comportamento, no exercício regular de direito há um incentivo, bem como há hipóteses em que o Estado não incentiva. Portanto, não são todas as hipóteses de exercício regular de direito que irão afastar a tipicidade, mas apenas aquelas incentivadas pelo Estado. Fiquem atentos a essa diferença. O parágrafo único do artigo 23 do Código Repressor traz hipóteses de excesso na prática das causas legais de justificação. E isso faz nascer dois conceitos. O excesso pode ser extensivo, decorrente da situação em que o agente, cumprindo os requisitos da causa de justificação, existentes, portanto, todos eles, vai salvaguardar seu direito, mas acaba se excedendo. O início é legítimo, é regular, justifica o comportamento. No entanto, em um dado momento, o agente se extrapola no exercício de suas funções de justificação e acaba violando o direito alheio. Isto terá alguma repercussão penal. Diferente é o excesso intensivo, em que o agente age desamparado pelos requisitos da causa de justificação desde o início. Não existia os requisitos exigidos pelo tipo. Por isso, desde o início, ele já estava desamparado pelo direito. Zaffaroni não acredita nesse conceito. Para o autor, só é possível passar dos limites quem, em algum momento, esteve dentro deles. Para eu extrapolar nos meus direitos, eu preciso ter cumprido esse direito e tê-lo à minha disposição em algum momento. Se no excesso intensivo, desde o início, o agente já se comporta em desconformidade com o ordenamento jurídico, não pode depois ser considerado que ele praticou um excesso de um direito que, aliás, nunca existiu. Para Zaffaroni, o excesso intensivo melhor seria se tivesse a nomenclatura de eximentes incompletas. Eximentes são causas que eximem o agente de pena. São as mesmas causas de justificação, mas por presumir que para passar dos limites eu tenho que estar dentro deles em algum momento, o autor não considera a nomenclatura excesso intensivo, mas somente a eximente incompleta. Fique atento a isso. Percebido, portanto, estes conceitos iniciais, o parágrafo único traz que responderá ao agente em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, que pratique um excesso, doloso ou culposo. Como vimos na aula inicial, o comportamento doloso é aquele em que o agente tem consciência do seu comportamento e quer produzir um resultado ilícito, como que ele percebeu. Nesse sentido, se o agente quer se exceder,
ele responderá por excesso doloso. É o caso, por exemplo, de alguém que vai se defender de agressões injustas, como socos, resolve dar socos também em seu adversário e depois que percebe que esse adversário não quer mais agredi-lo, por fúria, continua a agressão. Já não estamos mais em uma causa de justificação. Há um excesso extensivo doloso e o resultado doloso produzido será atribuído ao agente. Se com um soco só era suficiente para aquele agressor perceber que ele estava errado e não poderia agredir de forma gratuita quem estava sofrendo a lesão, ele tem que parar por ali. Lembrem-se dos requisitos: meios necessários e moderado, só o suficiente para repelir a agressão injusta. É diferente se esse agente tem um excesso culposo, que nós vimos, decorre de um comportamento voluntário, mas por inobservância de um dever objetivo de cuidado, gera um resultado involuntário. Vamos considerar o mesmo exemplo. O agressor vem para me dar um soco. Eu dou um só soco nele para repelir a agressão injusta, mas ele acaba tropeçando no meio-fio, cai e bate a cabeça no chão, vindo a morrer por traumatismo craniano. Embora fosse previsível que isso pudesse acontecer, já que estamos na rua, com movimento de carro, com meio-fios, nós não podemos atribuir o resultado ao agente como se ele tivesse previsto e aceito ou previsto e querido o resultado. Não é nem dolo direto nem dolo eventual, mas culpa própria. E por isso ele responderá sim, pelo excesso culposo. E como vimos nas aulas iniciais, deve haver a tipificação expressa do resultado culposo. Portanto, o homicídio, conforme o artigo 121, parágrafo 3º, será atribuído ao agente, homicídio culposo. Diferente é se eu, durante a minha repulsa à agressão injusta, acabo danificando o patrimônio de alguém. Como não há o crime de dano culposo, não responderei por esse excesso. Há ainda a hipótese de excesso acidental, que decorre de caso fortuito ou força maior. Utilizando o mesmo exemplo, imagine que a pessoa que está sendo agredida, ao repelir a injusta agressão, efetua um soco contra o agressor, que morre por colapso cardíaco. Esse resultado não era sequer previsível, então não há sequer culpa. É um excesso acidental e, como um desvio acidental que é, não terá repercussão ao agente. Por fim, temos o excesso exculpante. Sempre que perceberem a expressão exculpante, associem ao elemento culpabilidade do conceito analítico de crime. O excesso exculpante decorre de inexigibilidade de conduta diversa por parte do agente. Vamos considerar que em um estado de cólera, um mal súbito atinge o agente que faz com que ele, desesperado, comece a repelir a injusta agressão que está sofrendo e efetua diversos socos na cara de seu agressor. Nesse sentido, o agente responderá pelo excesso, mas poderá ter afastada a sua culpabilidade, portanto, não responderá pelo fato típico e antijurídico praticado. O conceito analítico de crime deve ser observado por inteiro, em cada um de seus substratos. Portanto, fato típico, antijurídico e culpabilidade. Há ainda discriminantes putativas. O artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, traz, ao tratar do erro de tipo, que já vimos na última aula, hipóteses imaginárias de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. São situações que aparentemente existem, mas não estão presentes. Podem decorrer de 3 situações. O agente presume existir uma causa de justificação, mas erra quanto ao seu limite ou à sua existência. Esta hipótese é denominada de erro de proibição indireto, erro de permissão. Considerem o caso da eutanásia, em que uma pessoa está em estado terminal no hospital. Um irmão incentiva o outro a praticar a eutanásia, desligar os aparelhos daquele amigo que está internado. Inclusive, ele apresenta alguns artigos jurídicos defendendo essa possibilidade. O irmão, que não é bacharel em direito, não tem conhecimento jurídico,
acredita e vai lá e desliga o equipamento que está mantendo o amigo vivo. Vai responder por homicídio, porque errou quanto à existência de uma causa de justificação. Eutanásia não justifica o comportamento do agente. É diferente a hipótese dos limites. O agente não conhece os limites da causa de justificação. Para proteger seu patrimônio, ele dispara diversos tiros de arma de fogo. Ele achou que ele podia agir o quanto precisasse. Ele não percebeu que o uso dos meios necessários devia ser moderado, só o suficiente para repelir a agressão. Percebam que existia a hipótese de justificação anteriormente, mas depois ela desapareceu, porque o agente extrapolou os limites. Erro de proibição indireta, erro de permissão. A consequência para esta hipótese vai depender se o agente poderia evitar ou não essa possibilidade. Se inevitável, ou seja, invencível, todo mundo naquele contexto iria errar, é excusável, isenta o réu de culpabilidade, isenta de pena. Ele não terá culpabilidade, mas terá praticado o fato típico e antijurídico. Se, no entanto, esse erro de proibição indireto for evitável, nós teremos apenas uma redução de pena. A segunda espécie decorre de um terceiro contexto, em que o agente supõe situação fática, que, se existisse, tornaria a ação legítima. Um exemplo típico da doutrina é o cidadão que vê seu desafeto vindo em sua direção, desafeto este que já o jurou de morte diversas vezes, coloca a mão para trás e a pessoa acha que ele vai pegar uma arma para lhe atingir. Saca a sua arma primeiro e dispara ele o tiro de arma de fogo, vindo a matar seu desafeto. Quando se aproxima, percebe que ele tinha ali, era uma Bíblia, ele havia se convertido, estava vindo para contar que tinha perdoado e que nunca mais ia ameaçar ele. Percebam, todo o contexto levava a crer que ele sofreria uma injusta agressão humana, iminente, e por isso ele poderia atuar em legítima defesa. Mas a situação de fato sequer existe. Aqui há uma discussão doutrinária a respeito do resultado e da natureza jurídica que se dá a esse erro. Nós vimos que se a discriminante putativa, ou seja, imaginária, decorre de erro nos limites ou na existência da causa de justificação, o resultado será, em contexto de inevitabilidade, isenção de pena. Evitabilidade, redução de pena. É o erro de proibição indireta, também chamado de erro de permissão. No entanto, quando essa discriminante putativa tem fundamento a uma situação de fato fantasiosa, a resposta pode ser outra. Existem 3 teorias que tentam explicar o tema. A primeira delas é a teoria extremada da culpabilidade, que considera que toda a hipótese de discriminante putativa será mesmo um erro de proibição, não importa se é sobre situação fática. A teoria limitada da culpabilidade, no entanto, parte do pressuposto de que essa hipótese não decorre de erro de proibição. O agente tem consciência da ilicitude do comportamento. O que ele não sabe é a realidade. Ele conhece a tipificação do crime de homicídio, tem consciência de que não pode matar ninguém. Mas a situação de fato o levou a crer que existia uma causa de justificação. Nós vimos em aulas anteriores que o erro de tipo é justamente aquele em que o agente não tem a perfeita noção da realidade. E se neste caso de discriminante putativa sobre pressupostos fáticos, ele também não tem essa percepção da realidade, a resposta só pode ser no sentido de ser também um erro de tipo permissivo. Achava que tinha uma norma de permissão que afastaria a antijuridicidade de sua conduta, mas ela não existe porque a situação de fato não existe. Os elementos da legítima defesa nunca existiram. Para essa teoria, o resultado será não a isenção de pena, não a isenção de culpabilidade, mas o afastamento de dolo e culpa quando esse erro é inevitável, ou seja, quando qualquer pessoa incidiria em erro no mesmo caso concreto. Diferente é se esse resultado era evitável,
Se o agente poderia se esforçar para entender que a situação de fato era inexistente, a resposta será outra. Responderá, portanto, por crime culposo. Não terá redução de pena, como sustenta a teoria extremada da culpabilidade, que vê aí uma hipótese de erro de proibição, mas sim culpa imprópria. Surge um conceito interessante. Nós vimos que a culpa própria é aquela culpa que decorre de um comportamento voluntário, praticado com inobservância do dever objetivo de cuidado, que provoca um resultado involuntário, mas previsível. Pode ser consciente ou inconsciente, quando previsto, mas o agente acredita que pode evitá-lo. Na culpa imprópria, como o próprio nome indica, ela é impropriamente denominada culpa por política criminal. O legislador, atento à realidade, percebeu que em casos de discriminante putativa por erro sobre a situação fática evitável, ou seja, quando a gente pode entender o que está acontecendo, mas não entende, a resposta deverá ser a atribuição de responsabilidade penal a título de culpa. Mas como o comportamento é doloso, o agente quis praticar e comportar-se daquela forma, receberá então a punição a título de culpa imprópria. Culpa imprópria porque decorre de um comportamento doloso, mas como culpa que é, busca os requisitos da culpa própria. Portanto, a tipicidade expressa é o principal deles. Se aquele resultado não é previsto expressamente como punível na hipótese de culpa, não terá resultado nenhum. A discussão, sobretudo, decorre pela técnica legislativa utilizada. Entendem os adeptos da extremada da culpabilidade que quando o legislador quer excluir a tipicidade ou a antijuridicidade, ele utiliza a expressão não há crime, como o que acontece quando vai trabalhar o erro de tipo. De outro lado, quando ele quer afastar a culpabilidade, usa a expressão isenta de pena. Considera-se que na isenção de pena, afasta-se a culpabilidade, como foi utilizado no artigo 21, erro de proibição. Acontece que a exposição de motivos do nosso Código é expressa nesse sentido e nós adotamos a teoria limitada da culpabilidade. Em resumo, discriminante putativa, causas de justificação imaginárias, sobre limite ou existência da causa de justificação, erro de proibição indireto, erro de permissão, inevitável, isenta de pena, afasta a culpabilidade, evitável, reduz a pena, diminui a reprovação social. Discriminante putativa decorrente de situação fática, adotamos a teoria limitada da culpabilidade. Exclui dolo e culpa, embora a técnica legislativa tenha indicado isenção de pena, quis dizer em verdade exclusão de dolo e culpa. Como não há dolo e culpa, não há conduta, não há fato típico e não há crime. Uma terceira teoria, denominada extremada sui generis, vê aí uma figura híbrida, sendo que quando essa causa de justificação imaginária sob pressupostos fáticos for inevitável, já que o Código indica a expressão isenção de pena, o resultado será o afastamento da culpabilidade. Se ele for evitável, no entanto, o resultado será atribuir o resultado a título de culpa. Prevê os dois, mas fica a orientação de que o Código Penal brasileiro adota é a teoria limitada da culpabilidade, até porque foi expresso nesse sentido na exposição de motivos do Código, bem como o tema está topograficamente no artigo que trata do erro de tipo, que é o artigo 20, e esse tema é tratado no parágrafo 1º do artigo 20. Por fim, percebemos até aqui as causas legais de exclusão da antijuridicidade. Mas existem também várias causas supralegais. A mais comum delas é o consentimento do ofendido. Consentimento este que não pode integrar a estrutura do tipo penal. Se o dissenso está como elementar do tipo penal, como nós temos no crime de estupro ou violação de domicílio, já que o estupro é a prática de ato libidinoso ou conjunção carnal com violência ou grave ameaça contra a vontade da vítima. Mas atos libidinosos e conjunção carnal pode ocorrer com violência e com autorização da pessoa que está naquele contexto. Não se discute que isso existe. Neste caso, o dissenso afasta a tipicidade.
Se a vítima, em um contexto de masoquismo, percebe que está ultrapassando os limites e pede para parar, e a pessoa do outro lado não para, responderá pelo crime de estupro. No entanto, o consentimento do ofendido, se não integrar a tipicidade do crime, afastará justamente a antijuridicidade e não o fato típico, não a tipicidade. Mas existem requisitos rigorosos para esse tema. O ofendido deve ser capaz, deve ter capacidade plena de compreender, entender e se determinar de acordo com esse entendimento. Esse consentimento tem que ser válido, portanto, livre e consciente. Consentimento decorrente de uma pessoa com embriaguez completa ou com um estado temporário de alucinação não será levado em conta. O bem jurídico deve ser disponível, portanto, a vida não pode ser retirada mesmo com o consentimento do ofendido. Se uma pessoa quer se matar e você induz, incentiva ou presta auxílio material, responderá pelo crime de suicídio, porque vida é um bem jurídico indisponível, diferente ao patrimônio. Se juntos, você e o proprietário de um veículo automotor resolvem destruir aquele carro que só dá problema, o bem jurídico é disponível. Se o agente é capaz, vocês podem destruir o carro e não haverá nenhuma repercussão penal. Além disso, o bem deve ser próprio. Por óbvio, eu não posso permitir que se destrua o carro do meu vizinho. Responderei por dano nesse caso, e se eu chamei um amigo para isso, ele será meu coautor. Além disso, esse consentimento deve ser durante a prática criminosa ou previamente a ela. O consentimento posterior não vai afastar a antijuridicidade, mas pode afastar a punibilidade, por ser considerado um perdão ou renúncia, conforme o caso. E por fim, como todas as causas de justificação, é necessário haver um elemento subjetivo. Em todas essas hipóteses, nós temos a concepção finalista de conduta, em que a conduta humana é um movimento corporal voluntário movido por um querer interno, por uma vontade interna. Muitos temas complexos foram trabalhados nessa aula. Você compreendeu o que desenvolvemos aqui? Vamos testar mais uma vez o seu conhecimento. A excludente da ilicitude pode ser supralegal, como o consentimento do ofendido, que possui como requisitos, exceto. O dissentimento não pode entregar o tipo penal. Alternativa B. O ofendido deve ser capaz. Alternativa C. O bem deve ser disponível e próprio. Alternativa D. O consentimento não pode ser simultâneo à lesão ao bem jurídico, devendo ser sempre prévio. E então, o que você acha? A alternativa adequada é a alternativa D. Nós acabamos de perceber que o consentimento do ofendido deve ser anterior à prática ou contemporânea, simultânea ao comportamento. Caso ele seja posterior, pode ter relevância penal, mas neste caso, não no contexto da antijuridicidade, e sim na punibilidade. Na próxima aula, vamos entender e destrinchar todas as teorias da culpabilidade, passando pelos conceitos de culpabilidade do fato, do autor, formal, material, teoria normativa pura, teoria psicológica, co-culpabilidade, teoria da culpabilidade às avessas e culpabilidade pela vulnerabilidade. Não percam, participem. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.